1 aos Coríntios, capítulo 9, de 1 a 12. Paulo continua falando aqui nesta carta, né, à igreja que está ali em Corinto, ainda relacionado ao capítulo que a gente leu anteriormente sobre a questão de você ter um direito e, ao mesmo tempo, ter que renunciar àquele direito por amor ao irmão ou pela consciência do irmão fraco. Espero que você lembre. Então, será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Você percebe que ele está falando aqui do seu apostolado, da sua vida. Você vai perceber que Paulo vai falar de alguns direitos que ele tem como apóstolo. Então ele fala primeiro da sua liberdade social. Por acaso eu não sou livre? Mas eu também não sou apóstolo? Eu vi o Senhor, né, Jesus, nosso Senhor. Por acaso vocês, igreja de Corinto, né, não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa palavra selo ele usa aqui, por causa do contexto da época. Um selo era um tipo de um carimbo que provava a autenticidade, né, a veracidade de algo. Portanto, a igreja de Corinto, como seguidores de Cristo, é o selo do apostolado de Paulo, né? É a autenticidade, prova que Paulo é de fato um apóstolo. Então ele é o selo, ele usa isso aqui, né? Porque vocês são então o selo, aquilo que carimba, autentica, né, o meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta. Então, olha só. Paulo, de alguma forma, a gente sabe que a igreja de Corinto enviou uma carta a Paulo com algumas questões, perguntas tópicas e pontuais, e ele foi, provavelmente, nessa carta questionado também sobre alguma questão que ele precisa responder e aqui até fazer uma defesa, né? Que é o que ele está falando aqui. Então, ele fala assim, a minha defesa diante dos que me questionam é essa. E o questionamento estava sendo em cima do sustento ministerial, vamos dizer assim, usando os nossos termos hoje, de Paulo, do apóstolo Paulo. Né, de quem ele receberia o sustento, por que ele não recebia o sustento de Corinto, ele tinha esse direito, não tinha esse direito. Então existia um questionamento relacionado a isso e Paulo vai, portanto, desenvolver isso agora de algumas formas. Ele diz assim, será que nós não temos o direito de comer e beber? Nós aqui, ele está se colocando no lugar dos apóstolos, desses primeiros enviados de Cristo, os representantes aí do Evangelho, tá? Então, será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco? É óbvio que nós aqui está já falando a defesa dele, tá? Então, será que eu poderia aqui até falar, será que eu, né, como um dos apóstolos, eu, Paulo, não tenho o direito também de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, né, os irmãos de Jesus, e Cefas, que é Pedro, eles levam nas viagens deles, viagens missionárias, viagens itinerantes aí de pregação do Evangelho, as suas mulheres, suas esposas. Será que eu também não teria esse direito? Paulo vai falar, é um argumento, a gente sabe que Paulo não era casado aqui nesse momento, nesse tempo dele, né? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Né? Então aqui ele faz algumas analogias ao ministério apostólico dele, de Barnabé, que ele cita aqui também. E ele fala assim, que soldado, né, que vai para a guerra, ele não é custeado para viver ali na sua missão, para comer, para ser sustentado, para vestir. Não existe isso, né? Essa é a questão. E ele está se considerando aqui um soldado que tem uma missão de Cristo, né? E ir para um tipo de guerra. É uma analogia, certo? Uma figura. E a outra analogia é, quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Também, né? Quem que está plantando lá, trabalhando na agricultura e quando ele está colhendo, né, no momento tanto do plantio ou da colheita, né,
Quem não tira daqui do seu trabalho o seu próprio sustento para viver? Não faz sentido, é isso que Paulo está falando, né? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? O que Paulo está falando? Eu, como apóstolo, como eu vou para a guerra, guerrear por vocês, ou eu vou trabalhar na lavoura de Deus que são vocês, ou eu vou pastorear o rebanho de Deus que são vocês, e não vou tirar dali de vocês o meu sustento. Não faz sentido. É isso que Paulo está argumentando. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Por quê? Porque ele coloca alguns exemplos, né? Fazendo algumas analogias, mas ele fala, será que eu estou inventando isso para vocês, fazendo essas analogias, ou tem algo na lei de Moisés? Tem algo na lei de Moisés, que diz assim, porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo, quando ele está trabalhando, nem o boi, né? Não amarra, deixa ele se alimentar do trabalho no momento que ele está trabalhando. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso lá na lei de Moisés? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, quem está lavrando, quem está trabalhando na lavoura, plantando ou colhendo, você tem a esperança de tirar a parte do seu sustento desse momento de trabalho, dessa vida de trabalho aí que você está fazendo. E isso tudo é uma analogia ao trabalho de Paulo como apóstolo, que é o trabalho de pastoreio, de lavrar, de cuidar, né, de batalhar pela igreja de Corinto. E ele, então, diz o seguinte, eu tenho o direito, né, de ser mantido por vocês. Daí, de tudo que ele falou, vem esse princípio espiritual aqui que ele vai citar. E ele diz assim, se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, o que Paulo semeava aos coríntios? O Evangelho, a palavra de Deus, certo? Isso era o maior ensino de Paulo aos coríntios. Ele diz, se nós, os apóstolos, eu semeio entre vocês coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês o nosso sustento material? Né? Será muito recolher de vocês bens materiais? É óbvio que não. Então, a pessoa que está semeando, cuidando da vida espiritual de um povo, de um grupo, ela tem um direito de usufruir, de alguma forma, né, do retorno e de colher benefícios do seu sustento material. Esse é um princípio que existe na Bíblia, apesar de ser muito deturpado, obviamente, e extrapola-se aí fazendo coisas muito erradas, mas a gente não pode negar que esse princípio existe. Mas Paulo faz uma observação interessante. Apesar de existir todo esse direito e esse princípio, ele vai aqui, gente, negar, ele vai renunciar, ele não vai usufruir desse direito na igreja de Corinto, por algumas questões da própria igreja, que a gente não tem como trabalhar tudo isso agora, mas ele diz assim, se outros participam desse direito sobre vocês, que direito? O direito de semear coisas espirituais e colher e recolher, né, e ser sustentado materialmente, se outros, eles já participam desse direito aí na igreja de vocês, não o temos nós em maior medida? Por que Paulo fala isso? Porque Paulo que levou o evangelho à cidade de Corinto ali, né? Ele fundou a igreja de Corinto. Então, se outros estão participando porque estão pregando aí e ajudando vocês, fazendo vocês crescerem na fé, quanto mais eu, que sou apóstolo e aquele que iniciou a vida espiritual de vocês, que gerou vocês em Cristo, né? Entretanto, Paulo diz, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Depois de toda essa defesa que ele tem o direito, portanto, de ser sustentado pela igreja de Corinto, ele diz o seguinte, mas eu não usufruí em nenhum momento deste direito na igreja de Corinto para não causar
não criar qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo aí na igreja de Corinto. Por que eu estou enfatizando? Porque Paulo recebe sustento de outras igrejas. Existia alguma condição na igreja de Corinto, na cultura de Corinto, que Paulo escolheu não exercer o direito de ser sustentado por aquela comunidade, para que o evangelho não fosse criado ao evangelho obstáculo na pregação e ao ensino de Paulo. E a gente vai entender isso muito bem se a gente relembrar na cultura de Corinto as questões de benfeitor e beneficiário, e como alguém, quando favorecia alguém na sociedade, a pessoa que estava sendo beneficiada ficava com um vínculo de dívida com aquela pessoa, favores trocados. E Paulo sabia muito bem dessa cultura e ele não queria se submeter a essas questões culturais. Se ele recebesse o sustento de Corinto, provavelmente a liderança, os mais ricos de Corinto, porque existe essa situação social muito forte ali, poderiam falar e jogar na cara de Paulo: Paulo, você não pode dizer isso pra gente, você não pode falar aquilo que você falou, que tem gente imoral, da classe social rica lá na nossa igreja, porque a gente está te sustentando, Paulo. Nós somos os seus benfeitores, os seus patrocinadores. E Paulo não queria que isso fosse criado um empecilho para ele livremente corrigir a igreja de Corinto, para ele livremente pregar a verdade e confrontar os pecados que a igreja de Corinto estava vivendo, que era divisão, imoralidade, orgulho, soberba, várias questões que Paulo está trabalhando, inclusive na carta que a gente está lendo. Tá certo? Isso é importante. E olha só que interessante, eu vou ler rapidinho aqui em 2 Coríntios, a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, diz assim: será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Gente, por incrível que pareça, estudando esse texto, alguns comentaristas dizem que alguns da igreja de Corinto falavam que Paulo estava errado em não receber o sustento da igreja. Eles queriam, alguns queriam pagar Paulo de certa forma. Pagar é uma forma bem difícil de entender, não era, a gente entende hoje, né? Ofertar, ajudá-lo no seu sustento financeiro, material, de vida, né? Dar isso a ele de alguma forma, e Paulo não recebeu. E alguns acusar, Paulo, ele está errando. Mas eles queriam fazer isso justamente para submeter Paulo a um certo domínio. Não sei se você já conheceu ricos assim, que querem ajudar a obra missionária e depois querem controlar o missionário. Né? Porque eu pus o meu dinheiro lá e ajudei o missionário, então eu tenho o direito de falar o que o missionário deve falar ou não falar, fazer e não fazer. Pois é, essa era a mentalidade de Corinto, e Paulo não estava querendo de forma alguma se submeter a essa condição cultural. E quando ele não se submete, essas pessoas falam: tá vendo? Paulo está errando com a gente, porque nós gostaríamos de abençoá-lo, gostaríamos de fazer com que ele vivesse de uma forma melhor, materialmente falando. E ele não aceita. E ele pergunta isso aos coríntios: eu cometi algum pecado porque eu preferi viver de uma forma mais humilde para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? E olha o que ele disse: tirei de outras igrejas. Opa, então o sustento de Paulo teve que vir de algum lugar. Em alguns momentos ele trabalhou, porque ele tinha uma profissão, e ele teve que levantar o seu sustento. Outras vezes ele teve que tirar de outras igrejas o salário dele, o sustento dele. Tirei de outras igrejas, recebendo salário, para poder servir vocês. Então eu, Corinto, né, a igreja de Corinto, né, os coríntios, em vez de eu tirar de vocês, eu trabalhei, mas eu também recebi o sustento de outras igrejas para eu poder continuar ensinando vocês, pregando o evangelho aí na igreja de vocês, para poder servir vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém.
Então, quando eu passei necessidades no meio de vocês, eu não importunei, não fui pesado à igreja de vocês e a ninguém aí. Né? Olha só o que Paulo está falando. Pois os irmãos, quando vieram lá da Macedônia, eles supriram o que me faltava. Então, até nos momentos de privações que ele poderia falar, olha, agora eu preciso da ajuda de vocês, eu estou passando algumas necessidades aqui. Paulo se recusa. Gente, é tão forte esse contexto cultural de Corinto que Paulo se recusa e ele vai agora buscar isso, né, em outras igrejas que ele também ensinava, pastoreava e era apóstolo. E o sustento de Paulo vinha, então, de algumas igrejas da região da Macedônia, atual Europa, né? Filipos, ali como a gente tem visto ali, Tessalônica, Bereia, são igrejas da região da Macedônia. Tudo bem? Então, encerrando aqui essa parte que a gente viu hoje, nós vimos Paulo respondendo a um questionamento que fizeram a ele, provavelmente a respeito dos seus direitos de apóstolo, e ele coloca os seus direitos, diz que não usufrui do direito, do sustento que ele poderia usufruir da igreja de Corinto, para que isso não fosse um empecilho ao evangelho ali na igreja de Corinto, e isso tudo tem a ver com a cultura de Corinto, dessa questão de benfeitor beneficiário, de favores que eram trocados. E Paulo não quis se submeter a essa estrutura cultural, mas ao mesmo tempo ele precisou ser sustentado de uma outra forma. E aqui nós vimos que ele diz que igrejas da Macedônia, dessas igrejas ele tira o seu salário, né, o seu sustento, para que ele pudesse viver ali em Corinto o tempo que ele ficou e servir a igreja de Corinto como apóstolo. Tá bom? Então fica aí a explanação desse texto. Deus abençoe vocês.